Bom, o Festival de Cannes aí tem filmes explosivos, explícitos, violentos, aí como é o caso do Titanic, a gente fez vídeo aqui pro canal, mas também é palco de filmes contemplativos, meio espirituais. Então tem pra todos os gostos, vamos ver se foi do nosso aqui. Jéssica é uma botânica inglesa que viaja à Colômbia para ficar ao lado da irmã doente. Nessa temporada no país, ela começa a escutar um som alto na cabeça que a tira do sério. Vamos lá, eu não sei se eu nem tô no time dos que gosta dos filmes explosivos, super explícitos, que é o caso do Titanic, que eu também, assim, acho ok. E eu acho que eu também não tô muito no time da galera que gosta de filmes tão contemplativos assim. Sabe de que time que você tá? Você tá do time dos chatos. Isso sim, esse é o time seu, Éder. Ah, olha quem fala, você não tem vergonha na sua cara de falar isso pra mim. De falar um negócio de ser chato. Você sabe que você é muito mais do que eu. Aconteceu de calhar, entendeu aqui? De ter dois filmes que você gosta que eu não sou muito fã. Mas a gente sabe que a história não é essa. Bom, talvez muitas pessoas tenham chegado aqui a esse filme por conta da Tilda Swinton, que é uma atriz famosa, mas por trás também tem o diretor, né, o tailandês Apichatpong Weerasethakul, que ele costuma ser chamado de Joe, é um nome bastante complexo, e ele vem fazendo vários filmes premiados, inclusive um que saiu com a Palma de Ouro, o Tio Boom, no Festival de Cannes. Agora é o primeiro filme que ele faz fora da Tailândia, fora também do país da Tilda Swinton, né? Ele vai lá pra Colômbia pra fazer esse filme. Curiosamente, talvez seja o filme mais acessível dele, então vocês percebem que se vocês acharam esse um pouco inacessível, saiba que os outros talvez seja até um pouco mais. Ele vai lidar sempre num registro um pouco mais poético da coisa, um pouco mais espiritual. Ele sempre tem essa coisa de a gente estar seguindo por fatos bastante palpáveis, bastante reais, que são cruzados por uma pequena fantasia, uma coisa muito pequenininha mesmo, que acaba mudando toda a perspectiva desses personagens e eventualmente isso acaba estourando para uma coisa mais fantástica, né? Que é o caso desse filme aqui, talvez até mais do que nos outros filmes também. Bom, como você mesmo disse, os filmes do Apichatpong são muito difíceis, então você tem que estar muito aberto àquele filme sensorial, aquele filme com longuíssimos planos, sem muitos diálogos, assim, com o personagem olhando assim para o horizonte. Então, assim, você tem que estar bem preparado, só aviso isso, só reforçando o que o Nathan disse. E uma outra coisa muito curiosa também é como a Tilda Swinton, ela é versátil, né? Ela faz desde filmes como Constantine até trabalhar com a Apichatpong, assim. Então ela é uma atriz incrível, gosto muito dela. E eu sempre fico curioso quando ela entra nesses projetos mais experimentais, assim. Acho que foi um dos maiores chamarizes, assim, pra eu ter curiosidade ao ver esse filme. Por ser um filme bastante sensorial, a gente pode aprender aí várias reflexões que podem fazer sentido pra mim, podem não fazer pro Éder, podem fazer pra vocês. Então, assim, a nossa proposta aqui não é trazer a verdade definitiva, mas sim propor algumas reflexões que atravessaram a gente e que eventualmente podem ecoar em você. Então, com essas palavras também bastante místicas aqui para esse vídeo, eu começo dizendo que a sensação que eu tive muito vendo esse filme é que a gente tem a Tilda Swinton ali como se andasse num grande purgatório o tempo inteiro. Por que eu digo isso, né? Acho que antes do drama que ela tem ali com o som, um primeiro drama que ela tem é que ela não consegue dormir. E a partir de alguns diálogos que a gente tem ali mais pra frente, a gente pode entender essa tentativa de dormir como se fosse morrer de fato, né? Então ela não consegue passar pra esse outro mundo. E acho que tem até umas escolhas visuais que são bastante curiosas, assim, né? Porque a gente começa nesse filme, né? Quase como se fosse um leito de morte ali. Talvez seja um dos momentos mais escuros do filme, a gente não consegue enxergar nada. Tudo à volta ali parece que tá meio que decompondo junto com ela. Ela vai visitar a irmã, também tá meio que decompondo. Esse verde que a gente associaria muito fortemente a uma natureza vibrante e que em outros filmes do Apichatpong já também teve um pouco dessa função de escape. Aqui a gente começa no filme completamente como se fosse ali um espaço de decomposição, de fungos, né, de morte. Você vê que ela inclusive veste uma roupa verde ali, parece que ela faz parte desse cenário, mas ao mesmo tempo ela tá vivendo ali naquele espaço que ela é estrangeira, que ela não fala a língua, parece que ela tá isolada ali. Então, ao mesmo tempo que ela não consegue morrer, ela também não consegue achar graça na vida. Então, por isso que ela tá meio que nesse meio estado das duas coisas, né? Nesse purgatório. Então, a sensação que eu tenho logo quando a gente começa ali no filme é que ela anda meio que buscando um sentido que ela segue viva. Por que ela não consegue morrer de fato? E pensando em tudo isso que você disse, Nathan, eu acho que o filme ele dialoga muito com os tempos atuais em que nós estamos vivendo. Fomos pegos de surpresa por uma pandemia. Não sabíamos e não sabemos aonde isso vai dar, quando que vai acabar, para onde que nós estamos caminhando. Então quando você vê essa personagem perdida, caminhando,
sem rumo, sem saber aonde ela vai terminar a caminhada dela, acho que dialoga muito com um sentimento que eu tenho certeza que você e todo mundo que tá vendo esse vídeo já teve, pelo menos uma vez ao longo desses 2 anos. Então, uma personagem que não tá nem lá, nem cá. Então, eu acho que esse sentimento que parece que quase de inércia, né? Que parece que essa personagem tá presa e parece que falta energia para que ela consiga viver. Mas essa pouca energia que lhe resta, ela precisa utilizar para ela continuar, para encontrar resposta para essas dúvidas, para essas angústias que permeiam a vida dela durante aquele período em que se passa o filme. Pois é, eu acho que aí entra essa ideia do som, né? Que é uma coisa que vai incomodar ela bastante, e eu passei bastante tempo pensando, né? Mas o que é esse som na vida dela, né? Será que é meio que um chamado espiritual nessa linha que a gente estava falando aí, mais poética da coisa? Será que é uma coisa simplesmente patológica? Até se você for ver o diretor falando, ele diz que tem a ideia do filme justamente de um som que também começou a atazanar ele coloca ele no filme. Mas a sensação que eu tenho é meio que parecida com o que você disse, assim. Porque esse som ali, que não é nada, ela parece que significa de tal forma, porque assim ela meio que tem uma razão pra continuar vivendo, né? Algum drama pra se sentir de alguma forma útil. Então, como eu disse, né, uma coisa super banal que a partir do momento que ela olha de uma forma diferente, ela vê outros banais também de forma um pouco mais fantástica, que é o que o filme vai tentar ali focar. Então, por exemplo, um acidente de trânsito que o filme para e parece que ela dá um peso muito maior pro que ele de fato os carros ali piscando, e você tem também um estouro de um ônibus ali, o som. Então, quando ela vê essas pequenas fantasias que nem eu comentei, parece que existe um sopro de vida ali também. Então você vê que, por exemplo, a irmã dela sai ali do leito hospitalar, contra esse estampido ali que atazana na cabeça dela, ela começa a ver música em vários espaços, as músicas dos pequenos acontecimentos, sei lá, umas crianças jogando bola ali na rua. Ela começa a achar pequenas belezas que fazem ter gosto, talvez, por viver. A tal ponto que você vê que ela começa a reparar, mesmo na própria morte, vida. Então, por exemplo, ela começa a ver fóssil, ela começa a ver fungo, ela começa a entrar num necrotério, todos os espaços ali de decomposição, de morte. Mas ela vê que fóssil morto acaba revelando muito uma vida histórica, uma vida biológica, tal qual os fungos também, a gente consegue buscar um pouco disso. Você vê que os personagens até dialogam um pouco sobre essas questões, quando ali a Tilda Swinton vai conversar com uma paleontóloga, vai conversar com outro cientista. Então acho que quando ela ressignifica essa morte, né, encontra uma certa vida na morte, eu acho que existe um diálogo entre esses dois mundos, e isso acaba provocando até reflexões sobre a existência dela no meio das duas coisas. Tudo isso que você falou, Nathan, eu acho que evoca a questão da depressão. Talvez o filme não seja necessariamente sobre isso, mas eu acho que ele tem muitos ecos com relação a esses sentimentos, essas incertezas. Ela está e não está, ela parece que vive e não vive ao mesmo tempo, parece que ela está no mundo real e ao mesmo tempo está no mundo surreal ali, né? Quando ela tá, por exemplo, na mesa de jantar conversando ali com a irmã e com o cunhado, e aquele som vem e tira ela daquela mesa de jantar, e ela passa a não mais prestar atenção na conversa, ela vai para um mundo totalmente alheio. Quando ela tá andando na rua e vê aquele acidente de carro, ou o que parece ser, e ela fica totalmente vidrada por aquilo. Então você vê que ela dá um outro peso para as coisas, você vê que ela está em uma outra sintonia. Então essa série de equívocos, né, ou enfim, que a gente não sei se a gente pode chamar de equívocos, mas esse espaço de limbo me remete muito a essa questão de depressão ou de algum outro tipo de transtorno ou coisa do tipo, assim. Então você vê a dificuldade que ela tem de se expressar para o outro, né? Quando você mesmo fala daquele personagem, né, do cara ali que trabalha com som, que ele tenta falar com ela, que ele tenta se abrir para ela, que ele tenta trazer algum tipo de sentimento, e ela age com certo estranhamento, que ela tem essa dificuldade de dialogar com esse tipo de afeto, né? E quando ela em si decide ir atrás dele, ele se transformou quase como um personagem da cabeça dela. Não, Edro, eu concordo, até porque eu acho que ainda que ela comece a ver um pouco de vida aí nessa morte, como eu estava dizendo antes, ela ainda está nesse estado de indefinição. Tem até um fator ali que ela tem um diálogo com uma médica que ela pede um remédio, pede que ela receite para ela, e aí a médica diz que ela pode até resolver o problema dela, mas aí isso vai fazer com que ela não sinta nem a beleza, nem a tristeza das coisas. Então, como se de alguma forma ela estivesse meio inconformada de que ela está sentindo todas essas coisas tão diferentes, mas ela não consegue entender qual que é o caminho que ela pode seguir no meio disso tudo. Então ela
meio que quer parar de sentir tudo, então ela não vai sentir nem o bom nem o ruim através desse remédio, assim. Só que aí ela meio que dá uma outra chance, né? Ela começa a ser puxada ali pela natureza, que tem até um diálogo que ela fala que começa em direção ao centro da Terra, né? E é curioso até, porque se a gente for pensar na própria filmografia da Apichatpong, a natureza de forma geral é sempre muito presente. Acho que só esse e um outro filme que tem ali algum diálogo com o urbano, e aqui a gente vê que existe essa fantasia no urbano, né, que sempre acabava sendo mais restrito à natureza. Então, como eu disse, né, essa fantasia atravessa a vida dela e começa a ressignificar algumas coisas, né? E acho que uma das coisas que é bastante ressignificada aqui é, por exemplo, a imagem dessas plantas, a imagem desse verde que eu tinha comentado ali no começo do filme, que era muito fúnebre, que era decrépito, que era meio sombrio. Aqui a gente vê que quanto mais ela vai se aproximando do final do filme, quanto mais ela vai se aproximando da natureza, esse verde vai se tornando vistoso, essas plantas, essas flores, essa coisa natural que habitava nela, mas ela meio que não entendia muito bem o que acontecia. Quando ela se dá essa chance, ela começa a olhar para tudo isso de uma outra forma. Então, essa natureza vai tomando ela de assalto. E ela vai caminhando nisso tudo e ela, de repente, encontra um pescador ali no meio do nada. Enfim, as coisas elas não têm exatamente uma lógica muito racional, por isso que também os nossos apontamentos elas vão passando aí por certos vácuos. Mas ela encontra esse pescador e meio que se depara com a total simplicidade, né? Porque se ela estava nesse urbano que tinha um fator caótico, ainda que o filme rejeite tudo isso, né? Como a gente estava falando, é bem contemplativo, você ainda via essa coisa ali dos prédios, dos carros, do som, dos barulhos. E ali a gente vai para um outro tipo de som, né? Esse outro som natural, que também tem uma música própria, que talvez seja menos complexa, menos caótico que os sons de lá. Talvez aí numa tentativa de apaziguar os próprios sons que assolam ali a cabeça dela. Eu acho que uma palavra que sintetiza muito bem esse estado de espírito dessa personagem que a gente veio discutindo ao longo da crítica é anestesiada. É difícil você decifrar aquilo que ela tá sentindo, né? Ela tá cansada de estar cansada. E eu acho que uma coisa muito interessante no cinema do Apichatpong, só dizendo assim, digamos que talvez não seja um tipo de cinema que me pegue tanto, mas eu acho corajoso, né? Um filme tão contemplativo assim, hoje num estilo de vida que a gente vive correndo tanto, a gente vive com horário pra tudo, a gente quer ver muitas, às vezes filmes com cortes muito rápidos, onde tudo acontece muito. Então, quando você entra dentro de uma sessão pra ver um filme dele, é quase que um pacto com o tempo que você faz, né? Porque pra muitas pessoas pode ser um momento de relaxar, pode ser um momento de se conectar ali com aqueles planos longos, e pra outras pessoas pode ser também algo muito incômodo, né? Esse tempo, esse silêncio pode incomodar muita gente também. Talvez, né? Porque ele entra nessa tendência aí do slow cinema, né? Que são esses filmes aí mais arrastados, né, com planos mais longos, como você disse, todas as características que a gente já veio comentando, né, mais contemplativo. E eu acho que a grande sacada dele aqui, né, e nos outros filmes, é que ele reduz ao simples para tentar de alguma forma encontrar alguma profundidade nessa contemplação, alguma espiritualidade, algo poético, algo mais sensorial, menos racional, embora a gente esteja o tempo inteiro aqui tentando racionalizar as coisas. Mas é um exercício que é complicado, acho que com nem todos os diretores isso dá certo. É importante a gente ter elementos que também possam suscitar, mesmo com algumas sensações que a gente vá conectando ali os pontos. Eu acho que, pra mim, no caso, esse filme consegue fazer isso bem. Então, quando a gente fala aqui da simplicidade, eu acho que está completamente alinhada com o que a gente chega ali no final do filme. E aqui vale dizer que a gente está entrando num campo de spoilers, embora seja um filme, como a gente disse, meio maluco, então não faça muito sentido essa caracterização, mas se você se incomoda, pule aqui pro tempo indicado. Então ela se encontra com esse pescador, tem uma conexão mais profunda, traz ali os traumas aí de forma até um pouco mais literal, sobre, por exemplo, ela não tá conseguindo dormir. E aí quando ela entra na casa desse sujeito, ela é meio que tomada por várias experiências pregressas ali. Você vê que situações de talvez políticas, outras mais de brincadeira, alguns sons naturais, parece que começam a cruzar ali aquele espaço que ela tá, e aí você vê que essas noções de morte, vida de passado e presente começam a estar ali todos no mesmo espaço temporal. A protagonista de repente some, a gente não sabe se ela morreu, se ela transcendeu, o que aconteceu, de repente aparece um ET nessa história toda, o filme vira completamente fantástico. E eu não sei o que o Éder acha, mas eu não sei se eu exatamente gosto desse final, porque eu gostava do poder da sugestão desse místico, né? Mais que uma coisa materializada. Parece que quando ele tem um ET caminhando ali pro futuro, ele tá apontando um caminho, apontando uma solução. Aqui eu não necessariamente entendo se existe um caminho tão claro assim, eu prefiro ficar na dúvida, tanto ali imagética, quanto na dúvida mais de discurso ali que o filme vinha tratando. Bom, Nathan, minha resposta pra você é não sei. Muito sinceramente, assim, até agora, eu pensando nesse filme,
eu não consigo entender se de fato eu consegui me conectar com ele. Eu não entendi até agora se eu consegui gostar ou não dele. Vai ser uma grande incógnita pra mim. Eu acho que essa crítica ela foi muito mais pra trazer as sensações que eu tive. Mas é um filme que eu, de fato, se a ideia dele era mexer com sensações, né? E ele tem essa coisa totalmente não linear, eu acho que o meu sentimento por ele é tão quanto igual a isso, assim. É como eu disse antes aqui no vídeo, eu gosto mais dessas pequenas fantasias que atravessam e mudam ali a realidade como um todo, que de fato a gente tem uma fantasia total, mas é isso, né? Eu sinceramente concordo com você, acho que é um filme muito mais sensorial, ainda que se a gente for pensar, todos os filmes são sensoriais, né? Todos eles causam algum tipo de sensação, se tem só sensação por sensação, eu acho que é quando a gente discute choque pelo choque. Eu sinceramente acho que não é o caso desse filme aqui, a gente consegue propor várias dessas ideias, várias reflexões pontuais, mais do que de fato só sentir ali, sentir aqui. Mas assim, pra finalizar aqui o vídeo, uma coisa que eu tenho quase que plena convicção, né, desse filme sem convicções nenhuma, e nesse vídeo sem convicções nenhuma, de que eu não gostei, é um certo fator de uma fetichização da pobreza, do local, de uma coisa mais rudimentar. Porque assim, né, se a gente for ver nos outros filmes da Apichatpong, isso acontece também, só que ele tá ali no ambiente da Tailândia, né, com personagens que são familiares a ele, né. Agora aqui a gente tem aqui um diretor tailandês com uma atriz britânica que vão ali pra Colômbia e depois de passar por vários percalços, se encontram aí com esse pescador que tá, querendo ou não, ali vivendo com muito pouco e de alguma forma ali o gringo que chega vem pra aplacar a sua dúvida, as suas angústias, nessa América Latina cheia de fantasias e espiritualidade. Então assim, eu sei que o filme está num registro mais poético, mas existe um marcador social, tanto é que existe a barreira da língua, existe a discussão própria ali de um estrangeiro, seja dentro de si mesmo, seja dentro de um outro espaço. Então eu acho que existe uma certa fetichização desse místico ali da pobreza, uma coisa que me incomodou num discurso mais social, aí fugindo completamente dessa coisa mais sensorial que ele propôs pra gente. E agora a gente veio para aquele momento especialíssimo que o Nathan aí vai dar uma dica pra gente aí no 20 Recomendar. Quero saber qual vai ser a dica que ele vai dar hoje para ter aí essa conexão com filmes sensoriais. Então, a minha recomendação é um blog chamado The Art of Slow Cinema. Então, é um blog em inglês, que inclusive se vende como o único blog voltado para o assunto, especializado nisso. E de fato, você vai ver ali que eles têm vários textos curtinhos ali de alguns filmes importantes para o movimento, inclusive resgatando alguns deles. Você vê que tem uma área que eles têm uma bibliografia extensa para você que quer se aprofundar um pouco no assunto. Eles vão listando, tem uma outra página, vários títulos que se enquadrariam nesse tipo de cinema. Então, assim, se você quiser conhecer um pouco, eu acho que não tem melhor pedida do que você conhecer o blog The Art of Slow Cinema. Bom, pessoal, então não se esqueçam aí de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo aí que tá em dúvida entre assistir esse filme ou não, ou aquele que já assistiu e não entendeu muita coisa. Curte, comenta aí o que vocês acharam também, se vocês também não entenderam nada, se vocês estão pensando até agora. E não se esqueçam aí de acionar o sininho, tá bom? Para vocês receberem a notificação do vídeo. Ajuda aí o YouTuber emergente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou, tchau!